E, obviamente, ele não podia ficar de fora. Felipe Neto. Fogo. Dá-lhe fogo. E esse conteúdo ainda foi impulsionado pelo próprio Twitter. Você vê aqui em cima, ó. Game Content Creators. Siga esse tópico. O Twitter me sugerindo seguir esse tópico aqui, ó. Que são criadores de conteúdos de jogos. Olha aí. Recomendando isso aí, pessoal. Recomendando isso. Antes de avançar no tema, vejam só. Se o Borba Gato foi um santo ou não foi, não é tocando fogo na estátua que você vai consertar o passado. A única coisa que você faz ao destruir o passado é realmente destruir o passado. É retirar o conhecimento, é não saber o que aconteceu. Imagine o seguinte, vamos pegar um caso horroroso. O que aconteceu na Alemanha, nos idos lá, né, dos anos 30, 40. Vocês sabem de que eu estou falando. Imagina se a gente apagar aquilo da história. Imagina se a gente apagar aqueles eventos da história. A gente tem que saber dos eventos, a gente tem que conhecer a história, que é para se precaver que novos absurdos voltem a acontecer. Não, cara, a gente não pode compactuar com isso. Não, pô, não, demais. Isso aí não. Tudo tem um limite. Tudo tem que ter um limite. Isso daí não dá. Isso não dá. É isso daí. Eles estão apagando a história. E aí você pode reescrever do jeito que for melhor. Tem um anime que eu adoro assistir. Se chama One Piece. É um anime sobre piratas. Na verdade, é um anime sobre outras coisas. E o engraçado é o seguinte. A pessoa mais procurada em todo o anime é uma mulher. E por quê? Porque ela é a última pessoa viva que sabe ler um determinado idioma. Porque o que foi que aconteceu? No vídeo de ontem a gente comentou até sobre a questão lá do Museu da Língua Portuguesa, a gente tava falando de cultura e tudo mais, falando que daqui a alguns dias, né, a gente na verdade tá falando da questão que botaram fogo numa obra do Picasso, para transformar numa obra completamente eletrônica. E aí tava falando o seguinte, que vai que um dia não exista mais arte física, né, ninguém mais imprima livros, seja tudo digital. Quem tiver o controle aí dos meios de comunicação, né, de todos, meios de distribuição, vai escolher o que você pode ler e o que você não pode ler. Daí a importância, né, de você ter livros, você ter alguns registros físicos. O papel dura muitos anos. É importante. O seu pequeno acervo, a sua pequena biblioteca. E aí nesse anime, essa menina, por que ela é tão procurada? Olha como que coisa engraçada, né? O mundo digital você pode manipular. Nesse anime existe um material, é como se fosse uma pedra indestrutível, sabe? Sei lá, uma pedra de grafeno. Grafeno não é indestrutível, mas só falando que é uma piada de nióbio. Tá lá. Você não tem como quebrar essa pedra. E essas pedras estão escritas em um determinado idioma que só essa menina consegue ler. E contém a história do século perdido, que foi um século que o mundo estava de boa e depois desse um século, ninguém sabe como, surgiu um governo mundial. E o governo mundial controla todo mundo, né, com um punho de ferro. Uma história bem engraçada, né? Se a gente precisamos comparar com os dias de hoje. Fica aí até uma dica aí, principalmente se tiver filhos mais jovens, bota pra ele assistir One Piece. Muito interessante. Olha só quem também estava apoiando a ação contra o Borba Gato. O MTST. Ação direta. Ataque à simbologia da opressão. Borba Gato foi isso, foi aquilo outro, que entrou para a história para dizimar, escravizar a população indígena originária do Brasil. Cara, é ridículo. E todos os grupos sabiam quem foi que fez, que foi lá o Revolução Perifa, batendo palma, isso aí. Vamos destruir a história do Brasil. E eis que, você vê, né, o pessoal não faz nenhuma questão de esconder os seus atos. Eles já estavam planejando isso, e não de hoje. E talvez não de alguns dias atrás. Talvez essas ações venham sendo fomentadas nesse discurso de ódio alguns meses, talvez até um ano. Vejam só. Aqui é só um vídeo, não vou dar play para vocês, mas tá lá na página oficial do Twitter do Revolução Periférica e tá lá, ó. A revolução será periférica. E a pergunta que não cala. Você sabe quem foi Borba Gato? Você sabe quem foi? Tá lá. O que eu sei de Borba Gato? Foi um bandeirante, fez inúmeros absurdos e tudo mais, mas achou lá algumas cidades, achou o rastro do ouro, que inclusive deu origem lá àquele período na história do Brasil do ciclo do ouro. Então a galera foi para Minas Gerais e tudo mais. Os bandeirantes foram os responsáveis por desbravar o interior do Brasil. Não são nenhum santos, né? Mas fazem parte da nossa história. A gente tem que entender o que foi que aconteceu.
E aí vejam só como são as coisas. Esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês porque os eleitores do Lula, eles não são inteligentes e eles se entregaram. Eles conseguiram ser encontrados. Por quê? Porque eles alugaram um caminhão. Eu já vou botar aqui para vocês. Cadê? E o caminhão tinha um número de telefone na lateral. E aí eles foram encontrados. Mas vejam que só para você ver como foi a atuação, ó. Chora, Borba Gato! Tá vendo aqui, ó, frete, tem um número. E pensa só, gente. Esse caminhão aqui, ó, não tá dando pra ver bem, aqui eu não tenho como ligar a caneta. Está sem placa. Eles retiraram a placa, mas tem telefone lateral. Olha como são inteligentes. Retiraram as placas. Quem pagou pelo aluguel do caminhão? Ou deu de graça? E quem deu de graça deu por quê? Pneus, tá, segunda mão, tudo mais, mas foi uma ação muito rápida, foi uma ação assim profissional, não foi qualquer pessoa que fez isso, né? Então, muito estranho. E a polícia já tá no faro, mas vamos continuar vendo o vídeo. Olha só, olha a velocidade, olha a rapidez. Já era! Tá tomado! Tá tomado! Olha um fotógrafo. A esquerda acha lindo, maravilhoso, né? Chora, Borba Gato! Olha o número. Gênios, geniais. São extremamente inteligentes, né? Vai lá, vai pro Borba Gato. Haha! Fascista! Derruba! Vou adiantar aqui. Aí, ó. Muito coloca fogo. Olha isso. Se folgaram, hein, mano? Olha isso. Colocou. Agora não vou dar mais play, só vou mostrar imagens, ó. Um poucos segundos. Pneu, né? Pneu é fogo. Consegui botar também álcool, gasolina, aí, ó. Revolução periférica. Parabéns. Isso daí. Gostei de ver. É a violência dos lulistas. Violência dos eleitores do Lula. E aí, olha só que interessante. Um perfil que vez ou outra eu trago aqui algumas postagens dele. Demagogia do oprimido resolveu fazer investigação. Cara, as redes sociais são maravilhosas, sabe? Essa troca de informações. E aí ele vai atrás e mostra o seguinte. O Twitter do grupo aí que adora tocar o terror, responsável pelos ataques de hoje, segue apenas 4 contas. Além de usar um caminhão com o número na lateral, o Twitter só segue 4 pessoas, o que é algo muito suspeito. Acho que dá rastrear os autores dos ataques. Segue o fio. E aí ele vem aqui e fala o seguinte, ó. Uma conta é sobre o apagão dos apps e outra é do suposto motoboy que organiza esses protestos. Paulo Galo Lima, o nome dele, organizador de protestos. E tá aqui as imagens. Você vê aqui, ó, as pessoas seguindo. Apagão dos apps, contra a precarização do trabalho, Maria, Revolução Periférica, olha o símbolo do comunismo, violando as diretrizes da comunidade, não tenha dúvidas, vira esquerda. Galo, Revolução Periférica, tá lá, o grupo de Zap Telegram. E Rod, designer no Revolução Perifa e host do deve ser Faixa Bônus, na verdade, Faixa Bônus Podcast. Tá lá. E o Demagogia continua pesquisando e fala o seguinte, ó. A outra conta é de um designer que bolou o logo do grupo. Se não for ele próprio, certamente sabe quem são os responsáveis, pois fez a pedido de alguém. E tá lá, ó, o Roy e tudo mais, aí ó. Organização de Contra-Ataque das Periferias de São Paulo, que tem a honra de ter feito a identidade visual com outros designers incríveis para ajudar o Galo de Luta a construir esse movimento. Olha o Galo aí que ele falou antes. Olha o Galo aqui em cima. Parece que esse pessoal não é muito inteligente. Ele fala, importantíssimo, Paulo Galo Lima, o Galo de Luta,
é um dos responsáveis pelo grupo Revolução Periférica. Tá aqui. Segue o designer do grupo Revolução Periférica afirmando que Paulo Galo Lima é o criador do movimento. Aí tá aqui, ó. Era esse rapaz. Depois que essa thread veio à tona, o rapaz tratou de trancar a conta. Trancou a conta. Trancou a conta que é pra ninguém poder aí, né, ver o que ele tava falando, o que ele tá escrevendo. Tá lá, ó. O designer já trancou a conta. Tá protegido. Pra polícia não achar ele. Mas o print é eterno. O print é eterno. Mais uma conta ligada ao grupo Revolução Periférica. Tá aqui, ó. E aí, Revolução? E a pergunta que não cala. Vocês sabem quem foi Borba Gato? Músicas, blá blá blá. E o editor Ravi Santana. Olha, o Ravi Santana trancou a conta. Trancou. Ó, tá assim, ó. Não passa nem o Wi-Fi com medo da polícia bater na porta. A conta do grupo deixou de seguir todos. Estão encobrindo rastros. A conta, que seguia 4 pessoas, agora não tá seguindo ninguém. Tem que botar aqui assim, pra vocês conseguirem ver. 0 seguidores. Quem tem medo. E para surpresa de ninguém... Deixa eu botar assim, ó, que é pra ninguém ver, né? Olha aqui, o Paulo Galo Lima... Ah, não, ainda não é essa foto não, é outra, a outra. O Paulo Galo Lima, criador do grupo Revolução Periférica, junto com uma vereadora do PSOL. Olha só. Luana Pessoal. Olha o galo. Mas calma que tem ainda a figura mais bonita. Ah, já chegou aqui. Não deu nem pra disfarçar um pouquinho. Olha ele. Olha o Ravi. O cara que trancou a conta. Olha o Ravi junto com o Lulinha, rapaz. O Lulinha. Lula, com um dos componentes do grupo Revolução Periférica, Ravi Santana, editou os vídeos do grupo. Cadê? Bota assim, ó. Olha ele, rapaz. Olha aí. Na Polícia Federal no Paraná. Será que isso aqui foi aquele dia que o Lula estava preso e deu entrevista pro pessoal da esquerda e o Ravi estava lá? Imagina, né? Não é qualquer um, né? Esse Ravi não me parece ser qualquer um. Você conseguir entrevistar o Lula na cadeia? Meu amigo, interessante, viu? Interessante. Quem é que tem esse poder, né? De visitar o Lula na cadeia?